Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Orientação 242. Orientação 242 tem como objetivo levar uma mensagem positiva para vocês, telespectadores, levar esperança, trazer histórias e experiências que sirvam, né, de inspiração, ou mesmo sirvam aí de mensagens que possam ajudar todos nós aí nesse dia a dia, um dia a dia aí que faz parte da vida ter as adversidades, e muitas vezes a gente acaba se encontrando, né, em situações que a gente às vezes não vê uma luz no fim do túnel. E o orientação aqui não tem como objetivo acender toda a luz do túnel, mas se de repente a gente colocar uma luzinha ali no canto, a gente já vai estar atingindo o nosso objetivo. Eu sou o Hermenegildo Cavalcante, fundador da 242 Academia de Negócios. A gente tem o nosso escritório aqui em Sorocaba, mas a gente atua aí no mundo todo, ajudando aí empresários, executivos, colaboradores a, a ter clareza e poder aí melhorar a sua performance tanto na vida pessoal como na vida profissional. E o Orientação 242 tem esse objetivo de levar essa luz, mas o importante é que a gente faz isso com histórias, trazendo convidados que possam compartilhar suas histórias e possam compartilhar os seus casos ou causos aqui que traz essa legitimidade, né? E para hoje nós temos um convidado muito especial que é o Agliberto. O Agliberto, ele é aí um executivo, também professor universitário na FATEC, e também já morou aqui em Sorocaba. Ele vai contar um pouco da história dele aqui, e hoje está em São José dos Campos, fazendo um trabalho fantástico, com inovação, com transformação digital, com empreendedorismo, também é consultor de negócios, de estratégias. Então tem muito para compartilhar, muita história bacana para compartilhar com a gente hoje. Então quero muito te agradecer, Agliberto, por estar aqui conosco hoje, podendo levar aí essa mensagem para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Gildo, é uma honra para mim voltar a Sorocaba, ainda que de forma virtual aí, né? É uma cidade que eu admiro e que eu levarei para sempre como uma excelente experiência, uma sensação gostosa toda vez que eu tenho a oportunidade de interagir com alguma coisa de Sorocaba. Ai, bacana. Então, já que você comentou um pouco de Sorocaba, Gliberto, conta um pouco da sua história aí, compartilha com a gente aí, até o momento que você está hoje aí. Bom, Gildo, eu tenho uma história que eu falo que é uma epopeia, né? Eu vim para São Paulo, do sul do Amazonas, um seringal chamado Três Casas, né? A possibilidade de eu estar aqui hoje com você, conversando sobre inovação, tecnologia, história, negócios, perspectivas positivas aí, era quase zero, né? Porque realmente sair lá do meio da floresta e vim parar aqui foi uma epopeia. Mas essa epopeia tem um nome, minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre foi empreendedora. Ela, embora tenha nascido lá, nesse seringal chamado Três Casas, e eu sempre brinco que não chamava Três Casas à toa, né? Tinha três casas de verdade lá. Eram três famílias, cada uma ali. Então, a minha mãe, ela sempre ficava incomodada com essa coisa de não saber ler e escrever. Então, ela, desde cedo, com 17 anos, ela foi alfabetizada na capital do Amazonas, em Manaus, e descobriu, né? Eu sempre falo que você, quando aprende as letras, aprende o conceito do que está por trás das letras, né? Você nunca mais deixa de saber o que você lê, né? Então, o mais importante é uma libertação das pessoas. A pessoa tem liberdade para viver. E minha mãe, com essa libertação, ela acabou sendo professora, e ela era professora que pegava a canoa e remava um dia inteiro para dar aula ali, e alfabetizar os ribeirinhos ali na floresta amazônica. E quando se fala de Amazônia hoje, você assusta um pouco, né? Imagina isso na década de 50, 48, por aí, quando ela foi alfabetizada. E ela então virou professora, e o grande sonho dela a partir daí foi sair dali e ter uma vida diferente do que ela imaginava para ela. E ela fez isso. Em 79 veio para São José dos Campos. Nós íamos estudar, ela veio para cá, comigo e minha irmã,
E a minha irmã estudava numa escola técnica, que era muito importante na época, chamada ETEP, que era um contraponto do ensino médio do ITA, né? Então, a gente veio nessa perspectiva de mudar de vida, de ascender, de fazer a vida como a gente falava à época. E realmente foi aí que começou a nossa história. Caímos numa cidade, logo uma cidade extremamente importante do ponto de vista de tecnologia, de inovação, centro aí do setor aeroespacial e defesa, muitas empresas multinacionais. Então, era uma cidade que realmente nos acolheu bastante. Eu, logo que cheguei aqui, minha mãe montou uma empresa, um negócio, na verdade, era um pensionato de estudantes, e aí ela começou a fazer a história dela e eu a minha. A minha primeira incursão aí no mundo dos negócios foi na Feira Livre. Uma história interessante que eu fiquei especialista em mamão, porque eu trabalho numa barraca de mamão. Então, hoje eu vejo o mamão a 1 quilômetro, eu sei se ele pode ser aberto, se está bom, se não está. E aprendi muito na feira, ô Gildo, uma coisa interessante, que é o negócio, é negociar, comercializar, mercar, né? Quando você está ali na feira, muita gente chega, você não quer perder um cliente. Se um cliente vai embora porque você não atendeu, o seu Davi, que era um espanhol, dono da feira, ele descontava lá uma porcentagem da gente. Então, era uma disputa muito grande. E ali eu aprendi a reter pessoas conversando, ao mesmo tempo pesava uma mão e ao mesmo tempo você estava ali fazendo um troco, do outro lado você estava conversando sobre o futebol, sobre isso, aquilo. Isso com 13 anos me deu uma primeira entrada do que era esse mundo, né? Em seguida, eu fui trabalhar no Banco do Brasil, fui estagiário do Banco do Brasil. Na época, os melhores alunos da escola pública, eles selecionavam e faziam um teste lá, uma seleção, e escolhiam os melhores para trabalhar, e eu dei sorte ali, porque eu sempre fui muito ruim em matemática, né? Até contradição falar que hoje eu trabalho com negócios, né? E não ser bom em matemática. Mas como eu era muito ruim, eu fiz o seguinte, eu tinha um teste, uma semana depois que eu fui selecionado, eu tinha que fazer uma prova de matemática. Então, eu tive que estudar em uma semana o que eu não tinha estudado em todo o meu ensino fundamental e até aquela época, né? Então, eu conheci um rapaz que estudava no ITA, chamado Elcias, e ele me deu apostilas, e todo dia ele me encontrava das 8 da noite até 1 hora da manhã, a gente fazia exercício, corrigia, e eu passei lá na prova do Banco do Brasil e fiquei até os 18 anos trabalhando no banco. Então, assim, essa primeira parte da minha história, eu costumo chamar de epopeia, porque realmente você sabe que no Brasil nós temos muito problema de mobilidade social justamente por conta da educação, né? Se você não estuda, se você não tem minimamente um estudo aí básico, uma graduação básica, alguma coisa que te deixe mais competitivo no mercado, você não consegue ascender. E a nossa ascensão foi essa. Minha mãe sempre prezou pela educação, eu também peguei esse valor muito forte e acabei trabalhando com única meta, que era pegar o meu dinheiro e pagar uma escola melhor do que eu tinha naquela época que eu estava em escola pública. E assim que eu comecei no Banco do Brasil, eu me matriculei numa escola particular e comecei a pagar os meus próprios estudos. Então, Gildo, essa epopeia é a epopeia de todo brasileiro e, graças a Deus, a gente está conseguindo vencer isso com muita dificuldade. A gente sabe que é difícil, mas tem muitas perspectivas. Hoje tem muitas ofertas, muito ensino à distância, muita coisa importante aí. Eu sempre digo que se a gente conseguiu, nas condições que a gente tinha, imagina hoje que tem oportunidades gratuitas e uma série de coisas aí para a gente fazer, né? Então, a educação muda tudo mesmo. Bacana. E aí você, estando lá no ITA, você pagando o seu colégio, né? E estando esse período no Banco do Brasil. Depois desse período de epopeia, o que aconteceu? Qual foi a trilha para chegar onde você chegou hoje aí? A segunda parte que eu conto sempre da minha história é o seguinte: relacionamento. Eu hoje, depois de formado, eu sou formado em Ciências Sociais, me especializei em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica pela Unicamp,
E eu sempre falo que essa segunda parte da minha história tem a ver com inteligência social, né? Eu aprendi muito no Banco do Brasil a me relacionar com os clientes, internos e externos. E eu tive muito bons professores, né? Alguns eu guardo com muito carinho e eram rígidos na época, porque o Menor Estagiário do Banco do Brasil era um programa que não era só um programa de trabalho, mas era também de formação do jovem, né? E eu aprendi bastante. E uma coisa que eu nunca me esqueço no banco é que quando eu entrei no banco, o gerente que me entrevistou, ele perguntou o que eu queria, qual era meu objetivo no banco. Eu falei, meu objetivo é o seu lugar, era a sua cadeira. Né? Eu imagino isso com 14 anos, eu acho que ele ficou um pouco assustado e falou assim, esse moleque, no mínimo, tem que trabalhar comigo. Eu fui trabalhar na gerência geral, do lado dele ali, recebendo, ele tinha um problema de doença, tinha uma doença um pouco complicada, e às vezes ele tinha alguns problemas ali, e eu fiquei como um braço direito o tempo todo ali, eu e a secretária dele interagindo. Então eu rodava o banco inteiro, recebia gerentes, aí eu entrei em contato pela primeira vez com as multinacionais, com as empresas multinacionais, isso com 14, 15 anos. Então eu aprendi a decodificar quem era quem na cidade, né? Quem eram as pessoas que faziam acontecer, que eram empresários. Eu via empresário, Gildo, com 15 anos, eu via empresário chegar desesperado no banco para salvar 200 empregos. Né? Eu vi empresário muito feliz porque conseguiu fazer uma venda, a primeira venda dele para o exterior. Então, isso foi realmente uma escola de vida, e eu levei isso para a minha primeira parte, aí, até os 25 anos, quando eu mudei o padrão aí da minha carreira, e eu chamo isso, essa fase aí de inteligência social, que é fundamental. Eu fiz muito relacionamento, conheci pessoas, aprendi a dar feedback para as pessoas, aprendi a olhar no olho das pessoas e falar com sinceridade, aprendi a ser autêntico, que é uma coisa difícil, né? Às vezes a gente fica, você coach, sabe muito bem que os gatilhos motivacionais, eles passam também pela autenticidade, por aquilo que te faz bem, né? Que te faz honrado, né? Então, eu fui trabalhar, minha trajetória depois do Banco do Brasil foi toda voltada para a academia. Aí eu fui ser pesquisador de verdade, enfim, aí comecei a trabalhar fortemente com inovação desde o comecinho. Bacana, bacana. Então você é mais um tecnólogo aí envolvido no meio de inovação, mas que deve conhecer, tecnicamente falando, um pouco de tecnologia, né? Na verdade o pessoal às vezes me questiona assim, pô, você não é engenheiro, né? É, Você é, fala é, tanto de engenharia, conhece muito de é, tecnologia, mas não é dessa é, área. é, Foi muito por conta disso, porque eu fui aquele cara que viabilizava é, é, as condições para os técnicos trabalharem, né? Então, o é técnico isso. pesquisador ele ficava na bancada fazendo coisa e eu que corria o mundo para arrumar contrato, para arrumar contabilidade, para arrumar patente, para fazer contratos de transferência de tecnologia, sabe? Feiras, vender o produto, o cara não sabia É, vender, então eu é, fiquei meio figurinha carimbada nisso. é isso aí, é isso aí. Não, é isso, é bacana isso, porque a sua história na área de tecnologia e inovação é muito parecida com muita gente que não é tecnólogo, mas entende de negócio, entende de vendas, entende muito relacionamento, né? Saber conectar pessoas, conectar Sim. negócios para poder desenvolver, né? Isso fica claro que uma coisa não impede a outra, né? Muito pelo contrário, eu acho que se complementam, né? Eu vim da área de tecnologia há mais de 20 anos, trabalhei em grandes empresas multinacionais em tecnologia por vários anos, e todo mundo sabe, eu não sou um técnico, não conheço nada da parte técnica de tecnologia, zero, zero, zero. Pelo contrário, as pessoas falam, você trabalhou, você me resolve. E parte técnica eu falo, olha, desculpa, mas eu não sou essa pessoa. Então, tem espaço para todo mundo, né? Acho que as pessoas que se limitam, né? E a gente vê muitos casos que não existe limite para nada. Acho que o principal fator é a gente gostar do que a gente faz, a gente realmente acreditar no que a gente está fazendo e as coisas acabam fluindo, né? E muito E bacana. isso que você está falando é verdade, porque assim, quando eu olho para trás,
De vez em quando a gente faz uns balanços, né, para consertar, recalcular a rota e tal. Quando eu olho para trás, eu às vezes me surpreendo mas eu sempre tive uma vontade muito grande de vencer e uma vontade muito grande de não perder oportunidades. Então, eu sempre falo que oportunidades, elas existem, mas você tem que trabalhá-las. Ela não nasce pronta, né? Não. E esse é o maior desafio que eu acho que todo profissional tem, todo mercado tem muita oportunidade. O Brasil é lotado de oportunidade, mas assim, oportunidades absurdas que a gente tem aqui e que não são trabalhadas, por vários motivos, a gente sabe disso, mas, ao contrário, também tem muito boas oportunidades que foram desenvolvidas e deram certo. E eu sempre olho essa questão do copo meio cheio ou meio vazio, olho meio cheio. Eu vou olhar como que aqueles caras fizeram aquilo, desenvolveram aquela oportunidade. E se você olhar que o Brasil não fazia nem carroça na década de 60 e nós fomos fazer avião, né, aqui em São José, realmente é o copo meio cheio do Brasil, né? E está aí, hoje tem uma cidade que vive muito do setor aeroespacial, tem muitas oportunidades, escolas boas, outras empresas vieram para cá por conta disso, e é muito parecido com Sorocaba, né? Sorocaba também é uma terra de protagonistas e empreendedores que olharam o copo meio cheio, né? Então, é isso. É isso mesmo. Bem, a gente vai precisar finalizar esse primeiro bloco aqui, mas eu aguardo vocês logo em seguida, já que nós estamos falando aí de oportunidades, eu tenho certeza que a gente vai poder compartilhar muita coisa bacana aí, olhando aí as oportunidades que toda essa, é o que você falou do copo meio cheio e meio vazio, né? Nós vamos aqui falar muito do copo meio cheio, porque realmente tem muita oportunidade e não percam. Voltem aí no segundo bloco que a gente vai compartilhar esse oceano de oportunidades que nós temos aí. Até já! Quero fazer um convite especial para você que nos assiste, para você que é nosso amigo das redes sociais. Golden Lar Móveis, Avenida Ipanema, 1226, Vila Angélica. Então, venha para Golden Lar, nós temos produtos de qualidade com preços baixos de verdade, excelência no atendimento, é uma experiência de compra diferente para você. Então, não feche negócio na concorrência sem antes ver os nossos preços. Aqui nós parcelamos em até 36 vezes no boleto, 24 vezes no carnê ou aceitamos todos os cartões de crédito em até 12 vezes. Então, não tem desculpa, vem para Golden Lar, onde é fácil comprar, Avenida Ipanema, 1226, aqui bem perto de você, com grandes ofertas para Sorocaba e toda a região. Vem para Golden Lar, onde é fácil comprar. Vem. Academia Movimento. Há 23 anos cuidando de você. Conta com profissionais especializados, treinamento monitorado. Com 4 unidades para melhor te atender. Aulas de dança. Venha nos conhecer. Não, eu acho isso fantástico, Agilberto, olhar pelo copo cheio ao invés do copo vazio, né? E nós terminamos o primeiro bloco falando de oportunidades, e realmente temos muitas oportunidades. Nos últimos programas nós estivemos aqui com o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, e nós falamos muito de oportunidades de mão de obra na área de tecnologia, e eu tenho certeza que não é só mão de obra, muita oportunidade para empresas, para empreendedores na área de tecnologia, né? Isso aí é muito grande e é um pouco, imagino, com certeza é esse mundo que você tem vivido em São José e com certeza não é só em São José ou em Sorocaba. Isso é uma oportunidade global, né? Empresas nascem hoje, elas já nascem para o mundo, porque tem muita oportunidade. Antigamente você montava uma empresa, você gastava uma bala para montar uma empresa, era muito investimento. Hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje você pode montar uma empresa muito bem estruturada, com pouco dinheiro e com pouco resultado você já consegue investimento e tudo mais. Mas, de novo, as pessoas falam que é difícil. Depende para que lado que você está olhando o copo, meio vazio ou meio cheio, né? Queria que você contasse um pouco para nós aí dessa
dessas iniciativas de empreendedorismo, da Startup 50+, dá uma visão para a gente aí nesse copo meio cheio aí. Eu também tenho eu sou, um dia desse me chamaram de o rei das frases feitas, né? Mas eu sempre falo que eu não vejo só frase feita, eu vejo o conceito que muita gente se esforçou para chegar neles, né? Então, eu gosto quando é esse poder de síntese. Então, uma coisa que eu gosto bastante é dizer o seguinte: nada é difícil, tudo é muito trabalhoso, né? Não adianta dizer que vai ser fácil, que não é fácil só por si. Ele pode ser amigável, tranquilo de fazer, mas é difícil de você estar ali, é trabalhoso, né, para você colocar de pé e performar, né? Porque o grande segredo é você dar resultado, né, Gildo? Porque senão é só uma ideia que a gente é bonita, uma ideia legal, né? Para ser inovação tem que dar resultado, né? Bom, eu concordo plenamente com você. Nós temos aí um apagão de mão de obra qualificada no Brasil, principalmente a mão de obra mais ligada à engenharia, ligada mais à biologia, ligada mais a parte da bioquímica em si, né? Então, nós temos um desafio enorme e uma oportunidade maior ainda nesse período que está se iniciando. A pandemia, ela só deu eu brinco que para a inovação, para os negócios, a pandemia foi uma boutique de oportunidades, né? Tanto é que eu fiquei impressionado a nossa capacidade, não só do Brasil em si, mas a capacidade do ser humano, né, de dar a volta por cima em tão pouco tempo. A vacina foi um exemplo. As pessoas falam, poxa, mas por que não se desenvolve a vacina tão rápido em outras áreas? Porque outras áreas estão estudando muito ainda, mas esse tipo de vacina já era uma vacina que tinha muita gente estudando. Eles se juntaram, criaram as condições ali rapidamente, e a gente tem vacina, e uma pandemia que era para durar aí uma década, está durando 2, 3 anos, vai ser controlada, está sendo controlada já. E nós estamos retomando a nossa vida. Então, oportunidades existem muitas, né? Aqui em São José dos Campos, eu percebi já há algum tempo, depois que eu saí de Sorocaba, eu resolvi tirar um ano sabático. Eu parei quase que tudo, fiquei só 2 aulas na faculdade, fazia muito tempo que eu não parava. E eu fui andar um pouco, conversar com as pessoas, viajar um pouco aí e tal, conhecer outras experiências e falar com especialistas, com as empresas, o que elas estavam pensando. Todas elas estavam ligadas, as grandes empresas ligadas no seguinte cenário: nós precisamos fazer coisas à distância, nós não podemos depender de pessoas, porque nós temos 2 aspectos importantes. Primeiro, as pessoas não vão ter a velocidade de informação que os negócios estão exigindo. Contraditoriamente, o mercado exige coisa mais rápida do que a capacidade de entrega. Então, a gente precisa colocar tecnologia nessa interface. Aí nasceu, nesses últimos 5 anos, no Brasil, lá fora já tinha acontecido, e eu conheci essa tendência aí aí em Sorocaba, porque eu trabalhei bastante aí com a ZF, com o pessoal da Volkswagen e tal, que trabalhavam com os alemães, que são de origem alemã, né? E eles já tinham uma forte tendência da indústria 4.0, que é aquela indústria que usa sensores, comunicação da máquina com o mundo externo, que integra todos os conjuntos de produção, uma máquina com outra máquina, com a entrega, com o pedido, com a venda, com pós-venda, com a manutenção, tudo isso está integrado. A internet das coisas, né? A internet das coisas, e ali dentro um software que aprende, né? Que é a inteligência artificial. Inteligência artificial, é isso aí. Então, Gildo, olha, a partir dali eu falei, poxa, aí tem coisas interessantes acontecendo, e, contraditoriamente, nós precisamos de gente com capacidade de entender esse movimento para transformar as coisas mais rapidamente. E quem tem essa capacidade? Quem já está aí passando dos 45, 50 anos. Por quê? Porque viveu a transformação do mecânico para o digital, para o eletrônico, né? Eu passei por essa fase aí, a gente passou na fase mecânica até da máquina de datilografia, né?
o computador, depois a gente passou para os processadores, passou por um monte de mídias, e hoje a gente está aqui fazendo um evento que era pouco provável que a gente fizesse aí há 10, 20 anos atrás. Então, com tudo isso, eu vi que as pessoas, contraditoriamente, o mercado vai tirando as pessoas de cena e vai colocando outros. E aí tem o hiato, não estava havendo uma transição. E, nesse sentido, eu comecei a me preocupar mais com as pessoas que têm experiência naquilo que ela faz, tecnicamente, mas não tem a experiência do outro lado do muro, né? Do outro lado da vida lá, que é a experiência em negócios, mercado, contabilidade, sistema tributário, relacionamento, inteligência social, comunicação. O desafio hoje da comunicação aí que a gente está vendo aqui, que foi uma das grandes saídas para essa crise da pandemia. Então, o que acontece com isso? Eu criei o programa chamado Startup 50+, que, aliás, eu estou lançando agora, está ainda incipiente, está começando, que é justamente, ele tem algumas imersões que nós vamos fazer com esse público. É um público que ou saiu da empresa e está tendo dificuldade de se recolocar, porque está com alguns elementos, com alguns chamadas soft skills aí desatualizadas, não teve um coach que preparasse a saída dele para o mercado de forma inteligente, de forma competitiva, não teve tempo por muitas coisas, por muitos problemas aí, os desafios deles, e também ele está competindo com uma mão de obra que está chegando no mercado com a parte técnica muito forte, essa parte digital muito forte, né, que hoje gira todo o mundo dos negócios, gira em torno disso. E aí, qual que é a ideia? Imersão em negócios, depois imersão em gestão de projetos e imersão em inteligência social. Nós vamos trabalhar aí esses componentes. Depois que eles tiverem essa imersão, que são 4 semanas, eles vão passar por um processo seletivo, eles apresentam um projetinho de negócio que eles entraram já com essa demanda, e os aprovados vão ter uma mentoria de 3 meses com especialistas na área deles no mercado aqui. E um dos especialistas é a captação de recursos, porque hoje no Brasil a gente tem recursos aí, tanto governamentais como privados. Você pegar aí as grandes empresas, todas estamos trabalhando com corporate venture, fazendo o programa de startup. Eu acompanhei uma grande aí, que é a Duratex, que hoje é Dexco, criou um fundo de 100 milhões aí para empresas, startups que sejam ligadas ao negócio principal dela. Aqui em São José dos Campos teve um caso pitoresco, uma rede de sapataria, que é uma coisa pouco provável de se fazer inovação hard, como a gente chama, mas eles criaram um programa de startup, de garagem lá, para identificar as melhores oportunidades ali, os melhores negócios, e trazer para cobrir alguns gargalos que eles têm no varejo. Então, assim, várias empresas estão fazendo isso, a Embraer tem programa dela, vários têm programa, porque perceberam que não dá tempo de formar essa mão de obra, vai ter que trabalhar com startups que são ligadas a negócios que interessam a eles. Então, Gildo, eu acredito que eu brinquei que aí chegou a vez dos coroas, né? A Startup 50+, ela não tem ela tem um caráter identitário, porque por causa da linguagem, por conta de você trabalhar mais a parte de experiência, acelerar, mas ela, em hipótese alguma, ela é sectária, aí, no sentido de não também incorporar a moçada aí, porque eu acredito que, se juntar a juventude com essa experiência, a gente vai fazer uma boa diferença aí no mercado. Eu acho essa iniciativa sensacional, Gliberto, sensacional. Por que isso? Porque a gente fala muito da abundância, né? Todo mundo fala da abundância para lá, abundância para cá. Tem até um livro do Peter Diamandis que é sensacional, a abundância, né? Você deve conhecê-lo. Sim. Ele fala muito das oportunidades e a quantidade de oportunidades que existe no mundo, você usando todos os recursos disponíveis do planeta, né? E ele traça nesse livro as várias oportunidades que existem e os recursos que existem, né? E muito na linha do positivismo, né? Muito pelo contrário, se a gente olhar o mundo hoje em dia, ele está bem melhor comparado a algumas décadas atrás, que as situações eram, assim, é muito simples, né? As pessoas reclamam hoje do mundo, do jeito que ele está, e realmente a gente tem grandes desafios, mas nós estamos vivendo num momento de transformação muito grande do planeta, das pessoas, da mentalidade. E
E tem muita coisa acessível. Tem muita coisa. Assim, esse livro eu acho ele fantástico, porque ele mostra realmente um mundo de oportunidades. E por que eu estou contando isso e pegando o gancho do que você falou? Não existe um mundo de escassez. Ou seja, você pode pegar a rapaziada, os jovens, que tem essa energia, que tem essa mente mais aberta, que já são digitalmente naturais, né? Já são digital naturalmente, né? Mas eles não têm experiência. Eles não têm essa vivência dessas transformações, de toda essa bagagem de mudanças que essa geração dos 50, e eu me incluo aí, que eu já estou aí na boca também dos 50 aí, e muitos outros amigos da nossa geração já tem toda essa bagagem. Então, um não limita o outro, um não impede o outro, muito pelo contrário. A junção dos dois, a complementariedade dos dois acelera o crescimento dos dois. Sim, Dos sim. dois, né? Então, eu acho essa iniciativa que você está tendo, eu acho ela sensacional, porque aquele que tem a bagagem, a experiência, ele tem, vamos dizer assim, tem coisas para aprender com o jovem, em termos de Sim. velocidade, em termos de tecnologia, tem muito para aprender, e ele cresce com isso. E o jovem também tem muito para aprender com essa geração, né? Porque se ele não absorver essa experiência, ele vai bater cabeça, porque tem coisas na vida que a experiência vai lhe dar. Não adianta, não é a tecnologia, não é o conhecimento, não é nada. Você tem a energia, mas você não tem a experiência. Então, se você bater a cabeça durante 10 anos para aprender, com um profissional desse, você pode levar 2, 3, não precisa passar 10 anos batendo cabeça, né? Então, eu acho que essa troca, essa complementariedade é sensacional. Parabéns pela iniciativa e eu tenho certeza que vai dar muito certo, porque é isso que a gente está precisando nesse exato momento, né? Eu acho que é um momento único que nós estamos vivendo. É único, porque existe essa polaridade, né, da tecnologia e do lado humano aqui, né? O mundo está pedindo isso, né? E eu acho que esse tipo de iniciativa, você traz o lado humano com a experiência vivida e você traz o lado da inovação e da energia, né? Da tecnologia. Quando esse casamento ele é bem feito, tenho certeza que tem tudo para dar certo. Parabéns. Ah, que bom que você gostou. Fiquei feliz aqui. Não, eu acho ótimo. E acho que o mais importante, né, Gliberto, é a mentalidade, né? Isso que você falou é muito bacana. Tem empresas que já estão começando a olhar para isso, né? Acho que, Sim. mas elas têm que olhar para isso mesmo, porque se você for para o modelo tradicional, né, os modelos waterfall que o pessoal fala, né, do projeto by projeto, sem esse conceito de experimentação e de errar e poder acertar, errar e acertar, né? Eu acho que essa nova mentalidade, quando a empresa lá em cima ela absorve isso, sem dúvida nenhuma, acho que tem muita oportunidade aí. O desafio maior que eu vejo, pelo que eu tenho acompanhado aí, tanto na academia como no mundo prático aí, no mercado, é o tempo de resposta cada vez mais rápido, né? Então, você entra com uma tecnologia hoje, o tempo de validade dela é muito menor do que foi no período anterior, do modelo anterior. Então, assim, eu trabalho um autor que na faculdade aí eu trabalho muito com meus alunos, que é o Schumpeter, né? Que fala que tem um conceito que chama destruição criativa, né? Ou seja, eu sempre coloco uma aspas, é a nova inovação, ela elimina a inovação anterior, né? Então, imediatamente anterior. Então, assim, hoje, quem diria que esse equipamento nosso aí, o iPod para ouvir, o MP3 para ouvir música, iria sair de mercado em 5 anos, no máximo, né? E ser substituído por um Spotify, por um Deezer, que você faz a tua playlist lá, não precisa mais carregar um monte de carregador de iPod, outro equipamento, era uma desgraça isso, né? Hoje, no mesmo celular, você tem a convergência para tudo está ali a seu alcance, inclusive o teu entretenimento, né? Então, isso teve um monte de coisa que foi destruído para que isso acontecesse, mas um monte de outras oportunidades, muito mais oportunidades nasceram, que mostrou que a abundância existe, né? Ela só não foi explorada ainda. Então, o grande desafio que eu vejo
hoje na pandemia, é justamente essa bolha que a gente tem de oportunidade para ser estourada aí na parte de integração das pessoas, né? Por exemplo, os deliveries, os e-commerces, escolas, ensino à distância, é inimaginável, e até hoje tem muitas pessoas que são contrárias, aí resistem, mas era inimaginável que você pudesse dar aula para ensino fundamental para a criançada à distância. E a gente provou que é possível não só dar aula, como dar uma aula de qualidade, né? E o Brasil precisa disso, né, Gildo? Então, realmente, esse copo nosso aí está meio cheio mesmo. É isso aí. Papo maravilhoso aqui. A gente vai precisar dar uma paradinha nesse bloco, mas voltamos para o terceiro bloco em breve aí. Até já. Quero fazer um convite especial para você que nos assiste, para você que é nosso amigo das redes sociais. Golden Lar Móveis, Avenida Ipanema, 1226, Vila Angélica. Então, venha para Golden Lar, nós temos produtos de qualidade, com preços baixos de verdade, excelência no atendimento. É uma experiência de compra diferente para você. Então, não feche negócio na concorrência sem antes ver os nossos preços. Aqui nós parcelamos em até 36 vezes no boleto, 24 vezes no carnê, ou aceitamos todos os cartões de crédito em até 12 vezes. Então, não tem desculpa, vem para Golden Lar, onde é fácil comprar, Avenida Ipanema, 1226, aqui bem perto de você, com grandes ofertas para Sorocaba e toda a região. Vem para Golden Lar, onde é fácil comprar. Vem. Academia Movimento. Há 23 anos cuidando de você. Conta com profissionais especializados, treinamento monitorado. Com 4 unidades para melhor te atender. Aulas de dança. Venha nos conhecer. Olá, pessoal. Voltamos aqui com a Orientação 242. Eu sou Hermenegildo Cavalcante, fundador da 242 Academia de Negócios. E hoje estamos aqui com a Gliberto Chagas, que é professor universitário em São José e também é líder de inovação, tecnologia, empreendedorismo em São José. E a gente passou aí os 2 blocos levando essa mensagem, que é essa mensagem positiva, de otimismo, dentro das adversidades que a gente tem nesse dia a dia. E quando a gente falou muito aqui de tecnologia, é um universo de oportunidade. Então, no primeiro bloco, a gente contou um pouco, o Gliberto contou um pouco da sua história e como chegou nesse mundo de inovação e tecnologia. No segundo bloco, contou um pouco das iniciativas que ele tem trabalhado e um cenário de oportunidades. E nesse terceiro bloco, Gliberto, qual é a sua mensagem final em termos do que a gente falou muito aqui do copo cheio, do copo vazio? O copo meio cheio é aquele copo de oportunidades, né? E eu acho que um pouco da sua história aí também conta, né, o quanto pensar para frente e ter a esperança é fundamental para a transformação da nossa vida. Qual é a mensagem que você deixa para o nosso telespectador aqui, para o futuro que está se revelando para todos nós, né? É um novo futuro e está se revelando. Qual é o grande aprendizado e a mensagem que você deixa para os nossos telespectadores, seja empreendedor, estudante, executivo, enfim? O grande Aldous Huxley, né? Vem aí um admirável mundo novo, né? E esse admirável mundo novo, ele traz para a gente um mundo de oportunidades. E eu sempre falo para as pessoas, quando eu procuro deixar uma mensagem positiva, dizer o seguinte: olha, pense grande, comece pequeno e controle o meio. Esse é o segredo que a gente tem em momentos de cenários como o que a gente está vivendo. Uma coisa é certa: enquanto alguém chora, outro vende lenço. Não tem como. É assim que é desde que o homem é homem. Desde que nosso processo civilizatório começou,
a gente sabe que tem alguns seres humanos pararam, algumas tribos, hordas pararam, porque acharam dificuldade, e outras superaram a dificuldade e nós chegamos aqui. Então, assim, nós temos um admirável mundo novo para ser descoberto. Os meios hoje são enormemente melhores e mais favoráveis. Hoje, o acesso a um ativo como a comunicação, ele é muito mais favorável e mais barato, né? Há 100 anos atrás, a gente teria que pegar, talvez, aqui um trem, um cavalo, alguma coisa para chegar a São José ou Sorocaba e fazer esse papo aqui, e nós estamos aqui no nosso celular, no nosso computador, com esses meios de comunicação. Então, é possível fazer. E não esquecer, em hipótese alguma, de que o melhor do que você pode aprender está com o outro, não com você. Então, sempre fazer essa inteligência social, não ter preguiça de fazer network, agregar valor de verdade para as pessoas, né? Porque fazer network não é só participar de reunião, tomar cafezinho, mas é realmente se relacionar, se interessar pelo desafio do outro, de vez em quando acolher o outro, né? Entender que hoje é com você, amanhã pode ser com ele, ou com ele e o contrário, né? Então, assim, existe realmente muitas oportunidades. Eu aposto muito aí, se for com tendência, aposto muito na inteligência artificial, nessa inteligência de dados, aposto muito nas fintechs, aí, nas edutechs, que são essas empresas mais ligadas à educação, tanto a educação formal como a educação informal, essa que eu chamo de educação para o mercado, né? Hoje, por exemplo, uma outra iniciativa que eu estou tomando, que eu estou fazendo, eu resolvi montar um viveiro de mudas. É uma coisa inusitada, eu nunca plantei, se eu plantei 1 ou 2 árvores foi por acidente, quando eu era escoteiro, né? Então, assim, não é meu métier, mas eu olhei a oportunidade, tenho um grande... gosto muito de mato, de zona rural, e comecei a olhar que está faltando sementes no Brasil e tal. Falei, por que não? Fui lá e estou começando a montar o meu viveiro de mudas, estudando as plantas e tal, me aprofundando nisso. Então, assim, tem muita oportunidade para acontecer. Por que eu montei o viveiro agora e não montei antes, quando eu identifiquei a primeira vez, há uns 5, 6 anos atrás? Porque hoje tem um equipamento que eu consigo, à distância, controlar a irrigação das plantas. Antes não tinha essa condição. Hoje, lá no nosso sítio, já tem internet, então eu consigo lá colocar um equipamento e ele faz a irrigação na medida que você tem os dados coletados de sol, de seca, de um monte de coisa. Então, tá aí, né? As oportunidades acontecem, né, Gildo? Para mim foi uma honra muito grande, eu agradeço demais a oportunidade e espero ter outras para frente. Com certeza, Gilberto. A gente que agradece muito aí nos ajudar a levar essa nossa missão, esse nosso propósito aqui no Orientação 242, que é levar essa mensagem positiva. A gente vai um pouco na contramão da mídia tradicional, né? Que é levar a polêmica, levar o copo meio vazio, levar a escassez. A crítica sem proposta, né? Sem propósito, levar o medo, porque isso é fácil, né? Isso você controla o ambiente, você controla o meio e traz para os seus interesses. Aqui é o contrário, a gente quer levar a esperança, levar o positivismo, levar a oportunidade, porque aí só depende da gente, né? E quando depende da gente, fica muito mais fácil. Executar não é fácil, mas com certeza facilita demais e a gente acaba atingindo nossos sonhos, nossos objetivos. Muito obrigado por contribuir com a gente, com o seu tempo. O que eu falei aqui no início, o que a gente tem de mais valioso nesse mundo hoje é o nosso tempo. E agradeço de coração o seu tempo para poder compartilhar com a gente aqui e com os nossos telespectadores. E vocês também, telespectadores, muito obrigado por estar aqui com a gente até esse momento. Eu tenho certeza que a gente conseguiu levar essa mensagem para vocês e eu aguardo vocês aqui no próximo programa do Orientação 242. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado, meu caro, e até a próxima, então. Tchau, tchau. Boa noite a todos.